Dá uma olhadinha, uma pergunta do cidadão aqui. Vamos ver o que é. Meu nome é Luciana França, eu sou bancária e eu queria saber como a população pode participar da elaboração do orçamento. Vou passar essa pergunta aqui para Ana Luísa Nabuco, que é secretária adjunta de Planejamento de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, que é uma cidade que há 16 anos, né, tem uma experiência positiva em orçamento participativo e vem desenvolvendo isso. Então, há muito tempo já existe uma experiência. Como é que o cidadão participa lá em Belo Horizonte? De fato, são várias as modalidades e experiências de orçamento participativo que existem no Brasil, né? Foi realizado um censo no ano passado, em 2008, pela Universidade Federal de Minas Gerais e Rede Brasileira de Orçamento Participativo, mostrando essa pluralidade em mais de 100 cidades brasileiras. Mas então, me referindo especificamente à experiência de Belo Horizonte, que é uma experiência, então, de 16 anos, que começa na gestão do ministro Patrus com o Partido dos Trabalhadores, e que é um processo contínuo, possivelmente a segunda experiência mais longa do Brasil, depois da experiência de Porto Alegre de forma continuada. Belo Horizonte desenvolve 3 modalidades de orçamento participativo implementadas ao longo desse tempo, exatamente porque o processo de orçamento participativo ele é um processo vivo, em constante mutação e com aprendizado. E no começo ele deve ter sido meio indefinido lá também, né? Assim, deve ter ficado meio solto até se estabelecer um método. Em 1993 foi implementado, então, o orçamento participativo regional, que é exatamente um processo que acontece inicialmente no nível mais micro de desagregação territorial, com uma discussão que se inicia nos bairros, depois se transfere para as sub-regiões da cidade, que são 40, e depois se transfere para as 9 regiões administrativas da cidade. Então, em Belo Horizonte, o orçamento participativo regional, que é um processo presencial, ele ocorre de forma descentralizada na cidade. Ao longo desses 16 anos, foram aplicados em Belo Horizonte mais de 1 bilhão, só para ter uma dimensão do processo, mais de 1 bilhão de reais, mais de mil obras já foram aprovadas para a população, na verdade, 1.303 obras, dessas 1.024 já foram executadas, né, o que revela um índice de execução bastante elevado e existe um compromisso público de realização de absolutamente todas as obras. Aquela questão lá em Belo Horizonte da proximidade, né? Parece que 80% da população mora a 500 metros de uma obra, é isso? Exatamente. Esse dado é interessante. 83% da população mora a, no máximo, 500 metros de uma obra do orçamento participativo, o que revela a sua distribuição no território. Mas, por outro lado, é interessante observar que dessa população que mora a 500 metros de uma obra, 60% dessa população é composta por pessoas que recebem até, no máximo, 3 salários mínimos de renda. Por outro lado, a gente pode observar também, no caso do orçamento participativo, uma grande concentração territorial das obras nas áreas mais vulneráveis, né? Mais 50% das obras, do valor aplicado no orçamento participativo, ele está localizado nas áreas de maior vulnerabilidade social. Agora, isso quer dizer o quê? São áreas mais pobres? São áreas mais pobres, com uma qualidade de vida mais baixa. A experiência e a forma de aplicação dos recursos, ela segue um critério técnico que permite e que, inclusive, incentiva um maior investimento nessas áreas mais pobres. E todo mundo pode participar dessa elaboração, todo mundo né? pode participar. Em Belo Horizonte, mais de 700 mil pessoas já participaram nessas 3 modalidades, orçamento participativo regional, digital e orçamento participativo da habitação, mas eu queria só chamar a atenção para uma coisa. Em Belo Horizonte, especificamente, além da participação na definição de quais são as obras que deverão ser executadas nos anos subsequentes, é muito importante também que há uma outra participação, que é a participação na fiscalização da execução das obras, né? E que isso gera um ganho muito grande também em termos para a própria cidade. Por exemplo, existem alguns estudos, algumas pesquisas, alguns artigos escritos por acadêmicos, mostrando que isso garante que a população tenha um controle maior sobre a qualidade das obras. Então, o poder público passa a receber uma pressão exógena que faz com que o poder público se torne mais eficiente em termos das suas licitações, do cumprimento do seu cronograma, da execução de projetos, da estimativa do custo das obras. A população tem discutido conosco a qualidade dessas obras, tem inclusive pleiteado, e estamos trabalhando nisso, no índice de qualidade das obras, né? Isso vem da participação ali na elaboração. De uma aproximação entre a burocracia e o Poder Executivo, né? Inclusive com os técnicos, que passam a compartilhar com a população os seus saberes, né? Existe uma mudança em cultura, inclusive na cultura cívica. A gente percebe, em alguns momentos do orçamento participativo,
que se chamam caravana de prioridades, que é quando os delegados eleitos, porque o processo ele é direto, mas num determinado momento se elegem os delegados, que nós lá chamamos com força, que são aqueles que vão acompanhar a fiscalização das obras. E durante as caravanas de prioridade, esses delegados eles vão conhecer as outras regiões da cidade, para que eles possam ter uma visão territorial mais ampla para além da demanda do seu bairro, da sua rua, né? E esse processo, não raro nesse processo de visita às outras regionais em caravanas, acontece de um determinado grupo perceber que a demanda de um outro grupo é mais relevante do que a sua própria e abrir mão da sua demanda em benefício daquele outro. Então, são alguns ganhos expressivos, importantes em termos de inclusão social e de inclusão política, né, e é bom para tirar aquela visão que o cidadão muitas vezes tem, que é natural do ser humano até, de só enxergar ali o próprio umbigo ali, o que está em volta, né? Exatamente. Uma pergunta do cidadão, vamos dar uma olhadinha sobre isso. Meu nome é Yuri Barreiros, eu sou estudante e eu gostaria de saber como é que eu posso reclamar se o prefeito não aplicar o orçamento. Vou passar essa pergunta para um prefeito aqui, Arnaldo Acbas de Lima, que é o presidente da Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos da República Federativa do Brasil. Arnaldo, o que pode fazer o cidadão, então, nesse caso, e qual é a visão do prefeito em relação a isso, a essa discussão do orçamento impositivo ou não, de ser obrigado a cumprir ou não? Veja bem, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade e estar dizendo o seguinte, que nós vivemos entre a cruz e a espada. Essa é a vida real hoje que vive o Executivo Municipal. Nós temos por trás de nós uma lei de responsabilidade fiscal que nos obriga à aplicação das verbas, inclusive com percentuais, que às vezes nem sempre o prefeito consegue cumprir as metas, exatamente por não ter o quê? Por não ter uma verba que possa ser remanejada. São verbas chamadas verbas carimbadas, que são levadas aos prefeitos, aos municípios, né? E queria aproveitar a oportunidade também, já que o deputado Pedro Eugênio, nosso deputado do PT, falando sobre as condições de participação das audiências montadas nos estados. Isso é muito importante, deputado. Eu até gostaria de criar um orçamento participativo dos prefeitos pelas condições que vivem os prefeitos do nosso país. Só retificando e corrigindo o fato dele dizer, seu nome é Augusto, com relação aos municípios, nós temos 5.564 municípios no Brasil, e também a cidade de Minas Gerais hoje com 845 municípios, que é uma extensão extremamente grande, né, que vive hoje à mercê de uma situação bem de calamidade, podemos dizer, alguns municípios que vivem em situações difíceis, por condições de quê? Quando nós falamos em orçamento, nós percebemos que, às vezes, o governo federal, no caso dos reajustes, vamos cortar aqui para melhorar ali, e acaba acontecendo o que aconteceu com o nosso repasse do FPM. Nós hoje, por conta de ajustes financeiros e em questão também na qualidade de querer melhorar o crescimento do país, dando uma condição melhor no desenvolvimento e crescimento do país, acabou se favorecendo com os subsídios aí de impostos, que isso daí recaiu diretamente sobre os nossos municípios, que são os nossos prefeitos.